Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou estar confeccionando com vocês um casaco meio kimono. E eu vou estar utilizando a agulha, o fio bambu, que é um fio que eu estava ansiosa para usar. Ele tem aquele sistema de puxar, né? Eu tirei aqui o adesivo dele, mas ele tem aquele sistema que você vai puxando a linha por de dentro e ela vai saindo. Ela é uma linha de fibra de bambu. Já trabalhei com linhas de fibra de bambu antes. E eu gosto muito, gosto do caimento, gosto da textura. É uma linha gostosa de trabalhar. E sem mais delongas, vamos lá. Utilizei bambu. Utilizei agulha de tricô 5,5. Uma agulha de crochê, porque quem me acompanha aqui sabe que eu só coloco pontos na minha agulha de tricô usando uma agulha de crochê. E eu ainda vou utilizar uma agulha mais fina, essa daqui é uma 4,5. Então, acho que essa daqui já tá bem legal pro meu propósito. Eu coloco assim, tá, gente? Então, essa peça, ela não tem ponto barra, 1 por 1, ou ponto barra, 2 por 2, 3 por 3, não tem. A gente já vai direto pro desenho, pras coisas. Então, vamos lá. Eu venho aqui, faço meu nozinho bem básico do crochê. Aqui, fiz. Venho com a minha agulha, nesse caso com as agulhas. E é muito importante que vocês coloquem essa agulha de 4,5, 5, depende muito da tensão de vocês. Pra mim é 4,5, 3,5 já, digamos assim, atende, né? Já me atende, então vamos lá. Coloquei um ponto, 2 pontos. Essa linha tem que tomar um pouquinho de cuidado por conta dos cabos dela, tá? Tem bastante. 3 pontos. 4. E aí, eu vou fazendo dessa forma até completar 75 pontos. Cheguei aqui aos 75 pontos. O que seria o meu 76? Porque, na verdade, eu preciso de 76 pontos. Eu preciso de números pares. E eu venho, eu puxo aqui e coloco. Pronto. Agora, eu tenho meus 76 pontos. Venho aqui, vou retirar essa agulha aqui, a mais fina. Tá certo? Retirei. Vejam que o trabalho vai ficar bem, ó, bem maleável aqui. E esse é o certo, esse é o ideal. E aqui, eu já vou começar, né, as minhas marcações, porque vai ter uma trança. Já vou começar as minhas marcações pra trança. Aqui, vou usar meus marcadores. Então, eu faço da seguinte forma, eu conto 31 pontos, 1, 2, 3, 4. Contei 31 pontos. Aí, eu venho aqui e coloco o meu marcador. Opa, tem que pegar certinho, viu? Aqui, pronto, 31 pontos. Aí, eu conto 14 pontos. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coloco o meu outro marcador.
prontinho. E aqui, consequentemente, me restam 31 pontos. E esse projeto, ele é um projeto de agulha reta, então aqui eu já coloquei todos os pontos, fiz as marcações, eu vou virar a minha agulha. E aí eu vou fazer ponto meia em tudo, inclusive aqui onde vai ser a trança, tá? Aí eu coloco agora em ponto meia. Tudo ponto meia. Aqui vai ser o meu lado direito do trabalho, tá? Então, é importante também falar sobre isso. Tudo ponto meia. Ok, já fiz tudo em ponto meia. Lembrando que essa é a frente do meu trabalho, agora eu vou virar. E já vamos ao padrão do ponto, né? Lembrando que a gente vai usar esse padrão até antes do marcador. Aqui entre os marcadores eu vou ter uma trança. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, quem me conhece sabe que eu não gosto de trabalhar com ponto de borda, mas dessa vez vai ser necessário para fazer esse padrão. Então, vamos lá, vou fazer um pontinho de borda. Bem... Opa! Saiu todo da agulha. Então, vamos dar um pontinho de borda em ponto meia. Então, eu venho aqui, eu faço 2 pontos juntos. 2 pontinhos juntos. Tirei. Faço uma laçada, vejam como essa laçada é feita. Então, a linha, ela vai por detrás dessa agulha. Vejam. E continuo. Aí, eu venho aqui, novamente. E o padrão é esse, não tem muito segredo. 2 pontos juntos e uma laçada. Vejam. E a laçada. E eu vou fazendo assim até chegar aqui. Então, eu cheguei até aqui, onde tá meu marcador. Fiz 2 pontos, né? Então, meu último pontinho, pra dar 31 desse lado, né? Tem que vir com uma laçada. Então, fiz a laçada, passei meu marcador. Com relação à trança, eu vou ter uns pontinhos de borda pra fazer o desenho da trança. Os pontos de borda da trança, eu faço ele em meio aqui. E aí tem uma razão, né, pra isso, passei, faço em meia. Porque sempre quando eu virar pela frente, ele tem que se apresentar em tricô. E aí, essa trança aqui, como esse é o lado avesso e não o direito, né? Eu faço tudo em tricô. E quando tiver faltando um pontinho pra finalizar, pra chegar até o marcador, ele vai ser em meia também. Então, vamos lá. Passo a linha pra frente. E faço em tricô. Tricô, tricô, tricô. Ok, cheguei aqui, faltando um pontinho para chegar no meu marcador. E esse ponto, como eu disse, ele vai ser em ponto meia. Quando eu virar ao lado direito e for fazer esse ponto, eu vou fazer ele em tricô. Porque ele sempre desse lado aqui, do lado direito, ele vai se apresentar
em tricô, como se fosse um pontinho de borda da nossa trança. Aí, eu passo o marcador aqui agora. E como aqui esse lado eu terminei com uma laçada pra ficar mais próximo possível, mais parecido possível, e como estamos aqui, tipo, muito próximo da trança, né, a gente também vai fazer isso com uma laçada. Então, fiz a laçada e continuamos o padrão que eu tinha feito anterior. Uma laçada, faz 2 pontos junto, laçada, 2 pontos juntos, laçada, e eu vou fazendo assim até o fim. Lembrando que no final, mesmo com o meu ponto de borda, eu tenho que ter 31 pontos depois do marcador. Então, aqui eu finalizei a minha carreira. Tem 31 pontos aqui, 14, 31. Eu vou virar o meu trabalho. E agora eu vou fazer tudo em meia, até antes do marcador. Até antes do marcador vai ser tudo em meia. Então, vamos lá. Meu pontinho de borda em meia. Aqui, em meia. As laçadas também faço em ponto meia. Ponto meia. Tudo em ponto meia. As laçadas também fazem parte, né? Viram um ponto agora. Olha, e vai formando esses furinhos aqui, que é o que vai dando forma a nosso kimono. Então, eu cheguei aqui até onde tá meu marcador, já passei ele pra próxima agulha. E lembrem que isso daqui é meu ponto de borda da trança, né? Então, eu vou fazer ele em ponto tricô. Vamos lá. Então, ele sempre vai ter que aparentar, assim, ser um tricô, em ponto tricô. Aqui ainda, eu vou fazer essa trança toda em ponto meia. Não vou começar o desenho da trança, porque tá muito perto da borda, né? Muito perto aqui, da ponta da borda aqui. Então, pra não ficar muito estranho, uma coisa muito over, né? Eu vou deixar pra começar o desenho mais pra frente. Então, aqui eu vou continuar com os meus pontos em meia. Opa. Continuar fazendo meus pontinhos. Meia. Vamos. E aí, eu vou fazendo assim até quando tiver faltando um ponto pra chegar aqui na borda. E aqui eu vou fazer em tricô novamente. E aqui tudo em meia. Vou finalizar essa carreira e já volto aqui. Então, aqui eu finalizei essa carreira. E agora eu vou virar, né? Essa carreira foi toda feita em ponto meio. Agora eu vou virar e vou fazer o nosso padrão. Só que aqui eu tenho uma observação a fazer. Eu tinha começado aqui fazendo 2 pontos juntos, então agora eu vou começar com uma laçada. E é por isso que eu preciso do meu ponto de borda, né? Porque senão isso não seria possível. Porque aqui agora onde tem um buraquinho, esse buraquinho tem que intercalar, ele tem que vir pra cá, e aqui tem que ser a partezinha, essa partezinha sólida. Então, quando eu for fazendo, vai ficar melhor. Então, aqui embaixo, se da vez passada eu comecei o meu padrão com fazendo 2 pontos juntos, agora eu vou começar depois o meu ponto de borda com a laçada. Então, vamos lá.
pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, vou fazer meu ponto de borda. Fiz o ponto de borda. Ao invés de fazer esses 2 pontos juntos, eu já venho direto pra minha laçada. E aí, eu faço meu padrão. 2 pontos juntos. E um ponto de borda. E uma laçada. Novamente. 2 pontos juntos. E uma laçada. 2 pontos juntos e uma laçada. E vou fazendo dessa forma, então vejam o que eu tô falando. Olha, o meu buraquinho, ele vai mudando. Ele vai intercalando, então tá aqui, agora eles estão aqui. E essa daqui seria a parte sólida. E é isso que dá esse desenho bonito na trama. Na nossa trama, no nosso padrão. Certo? E é assim que eu vou fazendo. Então, eu vou fazer aqui até chegar no nosso marcador. Aqui, novamente, cheguei até o meu marcador. Passo ele para outra agulha. E aqui, de novo, eu faço em ponto meio. Faço em ponto meia. Que é aquela borda da nossa trança. E aqui eu faço em tricô, certo? Passo a linha pra frente e vou fazendo em tricô. E vou fazendo. Aí, quando eu chegar faltando um pro marcador, eu faço esse ponto em meia e continuo o meu padrão. Aqui no meu final, o meu último ponto aqui foi fazer 2 pontos junto. Então, aqui, quando eu vou fazer aqui do outro lado, eu vou fazer primeiro 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. E depois a laçada, 2 pontos juntos e laçada. E aí, eu terminei essa carreira, eu viro o meu trabalho e, novamente, tudo em ponto meio até chegar aqui no meu marcador. Então, vamos lá. Tudo em ponto meia. Lembrando que as laçadas também viram pontos, né? Então, também faço as laçadas em ponto meia. Tô fazendo. E são essas laçadas que formam, né, os furinhos, né? O vazado da nossa trama. Vejam. E vamos fazendo. Tudo em ponto meia. Vejam só o que eu falei sobre intercalar os vazadinhos, né? Agora é aqui em cima. Vejam. E aí, eu vou fazer tudo em ponto meia até chegar meu marcador. Vejam. Vejam. Eu cheguei aqui até onde tá minha trança, então percebam que são 2 coisas diferentes que estão acontecendo aqui. Eu tenho meu padrão, que fica aqui nas extremidades, né? Vejam, que é esse ponto cheio de furinhos. E eu tenho a minha trança, que vai ficar bem no meio do trabalho. Então, aqui eu já passei o marcador pra cá, e agora eu vou desenvolver essa trança. O meu primeiro ponto da trança, eu faço em tricô. Aqui, fiz em tricô. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é com relação a esses pontos meio da trança. Eu também vou fazer de forma diferente.
tá? Era uma coisa que eu queria falar, porque pegando aqui por trás, a linha fica cruzada. Então, aqui eu vou pegar, eu tava pegando por trás, não tava ficando legal. Então, eu peguei e resolvi fazendo assim, pegando pela alça da frente, ok? E é assim que eu vou fazer. Deixa eu voltar aqui o ponto, porque agora nós vamos desenvolver nossa trança. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar, vou usar uma agulha auxiliar, nesse caso eu vou usar a do crochê, porque já tá aqui na mesa. Então, vou utilizar a de crochê, vou retirar esses 3 pontos, ok? Vou colocar aqui pra trás, coloca pra trás. Lembrando de trazer a linha pra acompanhar. Então, esses pontinhos vão ficar aqui pra trás. E vou fazer 3 pontos meias. Lembrando que aqui eu vou pegar os meias diferente, para as linhas não cruzarem. Vejam. 1, 2, 3. Volto meus pontos meia, que até saíram aqui. Pronto. Volto meus pontos meia pra minha agulha. E agora eu vou tricotar um por um. Ok. Vamos lá, tricotar um por um. Em meia também, tá? E no mesmo padrão, pegando pela alça da frente. Então, fiz um, fiz 2, fiz o terceiro. E ok, fiz os 3 pontos. Agora, vou retirar novamente 3 pontos da minha agulha, colocar no que seria minha agulha auxiliar. Se você não tem, pode estar usando uma agulha de crochê, como eu tô fazendo aqui. Passo pra frente, esse daqui agora é pra frente. E faço em meia. Opa, peguei por trás, não é pra pegar por trás, é pra pegar pela alça da frente. E isso não pode esquecer, é um detalhe que faz a diferença, tá? Fiz o segundo. Fiz o terceiro. Vou voltar meus pontos pra agulha. Então, vamos lá. 1, 2, 3 pontos. Vou fazer em ponto meia também, certo? Aqui eu coloco um pouquinho mais de tensão na linha, então eu puxo mesmo, os próximos não precisa. Aqui fiz o segundo, e agora o terceiro. Vejam. E aqui, meu ponto tricô, que será feito normalmente. Aqui, eu passo meu marcador. E aqui, agora, eu vou continuar o meu padrão, né? Então, passei o marcador. Eu venho aqui. E continue aqui fazendo tudo em meia. Esse meia pegando pela alça de trás, que é o que eu faço normalmente. As laçadas também, lembrem-se.
Todos, ó, tudo em ponto meia. Tudo. A laçada. Ponto meia, e vai ser assim até o final do meu padrão. Certo? Ok, cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou virar a agulha. E agora, com relação ao padrão, não tem muito o que fazer não, a gente já conhece o padrão. Então, o padrão vai ser intercalar as argolinhas. Então, se da vez passada eu comecei, olhem aqui, com ponto, com uma laçada, né, pra formar o desenho, tudo. Então, agora eu vou fazer dois pontos juntos e uma laçada, né? Então, eu faço meu pontinho de borda. Vem aqui, eu faço, porque aqui tem que fazer o ponto de borda pra dar certo. E aí, eu faço dois pontos juntos. Dois pontinhos juntos, uma laçada. Dois pontos juntos, uma laçada. Dois pontos juntos, uma laçada. Não tem muito segredo. Então, vejam que agora vai ficar igual o padrão aqui de baixo, nessa parte aqui fechadinha, e a minha argolinha vai vir aqui, né? Vou intercalar. E aí, quando eu for fazer o próximo desenho, vai ser assim. Com relação à trança, eu subo agora 3 carreiras normalzinhas, sem nenhum cruzamento, sem nada. Então, aqui, por exemplo, o meu ponto de borda vai ser ponto meio. E aqui a trança vão ser 12 pontos tricô. E aí, quando eu virar o trabalho, 12 pontos em meia, daquele jeito, pegando a alça pela frente. E aí, a outra carreira, novamente, ponto tricô, e aí só depois a gente vai cruzar, né? Então, subo 3 carreiras normais. E aí, o que seria a quarta carreira, né? Depois de cruzar aqui, o que seria a quarta carreira, eu cruzo novamente, mas aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, eu cresci mais meu trabalho. Confesso que é a primeira vez que eu tô fazendo esse padrão aqui, eu tô gostando bastante do resultado, fica bem vazado, tá bonito. E aqui agora, eu fiz aqui a minha trança e dessa parte que eu cruzei os pontos, depois disso eu subi 3 carreiras, vejam, 1, 2, 3. E aí, o que viria a ser a quarta, né? Depois de cruzar, eu agora vou novamente fazer a mesma coisa. Igual eu fiz da vez passada. Então, passo meu marcador pra cá. Aqui, eu faço meu tricôzinho. Opa, passo a linha, faço meu tricôzinho de borda. Bordinha da trança. E aí, agora, eu tiro meus 3 pontos. Igualzinho da vez passada, eu tiro meus 3 pontos da agulha, coloco aqui atrás, faço 3 pontos em ponto meia. E aqui eu faço, lembrem-se que pra fazer a trança eu faço um pouquinho diferente, eu pego pela alça da frente, pra que essa trança fique perfeita. 3 pontos meia. Retorno meus pontos pra agulha, tiro aqui a linha.
E aí, eu retorno meus pontos pra agulha. Jogo a minha linha pra trás desses pontos. E ponto meia, pegando pela alça da frente também. Ponto meia. 2 meia. 3 meia. E aí, depois, a gente pega e passa esses 3 pontos aqui. A gente coloca na agulha de crochê e guarda aqui na frente. E aí, eu faço 3 meias, tá? 3 meias. Então, vamos lá. Depois, eu retorno esses 3 pontos pra minha agulha de tricô. Eu volto todos eles. Volto todos eles. E faço em meia também. Em meia também. Passo o meu último pontinho aqui em tricô. Passo o meu marcador. E volto a fazer... E volto a fazer o meu padrão, só que agora desse lado. Então, vejam, vai ficando a trança aqui central e os padrões na lateral. Então, toda vez agora eu vou subir 3 fileiras de ponto normal, acompanhando tudo. E depois o que seria a 4ª fileira, depois desse cruzamento aqui, eu cruzo novamente, né? Eu faço essas retiradas dos pontos, tudo certinho. E vai ser assim, eu vou crescer bastante meu trabalho e eu retorno aqui. Então, eu voltei aqui. Vejam só como o ponto ele fica bonito. Essa aqui é a trança central. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho a fita métrica. Vou mensurar agora quantos centímetros deu. Aqui minha ponta 56 centímetros, vejam. 56 centímetros. Aqui, 56 certinho. E aqui foi um novelo só no meu fio bambu. Então, agora a parte da frente a gente vai continuar. Vou pegar outro novelo aqui do fio bambu. Pegar esse pedacinho aqui de dentro. E vou grudar, né? Uma linha na outra, essa linha aqui, cadê? Tem que ver até onde vai a integridade da linha aqui. Ela vem inteira até aqui. Depois disso, um pedacinho dela parece que se solta. Então, eu vou vir aqui, vou dar um nozinho. Um nozinho mesmo, bem normal, não tem muito segredo, tá? E aí, eu vou continuar trabalhando. Só que aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a abertura pra fazer o pescoço. Vejam. Então, aqui eu vou começar a abertura pra fazer o pescoço. Como é que isso é feito, né? Então, vejam.
Aqui na trança, eu tenho um número X, né, um número determinado de pontos, e é um número par, então aqui eu tô com 12, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu tô com 14 pontos. Então, vai 7 pontos para cada lado, vejo. Vou dividir, vou trabalhar agora 7 pontos para cada lado, tá? Como aqui eu terminei, vejam, eu basicamente tinha acabado de cruzar aqui, né? Feito o desenho das tranças. Os próximos pontos eu vou fazer sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, sem cruzar, né? Só fazendo mesmo. Quando chegar na trança, eu mostro como eu faço a divisão, tá? Então, aqui eu voltei. Vejam, eu fiz toda essa carreira, o avesso dela. Aí eu viro pro lado direito, né? Pro lado certo, pra minha frente do trabalho. Esses pontos aqui, eles estão reservados, tá bom? Vou reservar, mas o que eu quero que vocês entendam, que aqui agora começa a divisão. Eu vou fazer todo um lado, tá bom? Vou fazer 56 centímetros também, só desse lado, e depois do outro lado, certo? Então, aqui agora eu fiz toda a carreira do avesso, agora eu vou fazer direito, tá? Esses pontos aqui, por enquanto, se acompanham, somente acompanham. Aí, aqui agora eu venho e continuo o desenho normalmente, tá? Essa trança eu vou mudar o tipo da trança, tá bom? Só acompanhando esses 7 pontos. Aqui. Passo meu marcador. Esse desenho aqui, ele não se altera, tá bom? Vai continuar daquela forma, fazendo as argolinhas, intercalando uma argolinha com a outra, vejam, o trabalho vai ficando bem elegante, bem bonito. E aí, não muda, e eu vou continuar trabalhando quando eu chegar ao final dessa fileira. Eu volto aqui para dar mais informações. Cheguei aqui no meu último pontinho. Vejam, faço ele normalmente. Eu viro o trabalho e continuo fazendo essa parte aqui normal. Aqui também eu faço normal, eu tenho que reservar logo esses pontos aqui, né, pra não se misturarem com o outro. Com essa parte que a gente tá trabalhando. Aqui eu também faço normal, só que na volta, na hora de voltar, aí eu já começo a trançar essa trança de uma forma diferente. E aí eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que trança, como é que a gente vai fazer agora com essa trança. Então, vejam, eu finalizei aqui essa carreira, vou fazer a carreira do avesso normal, e quando chegar aqui para fazer a carreira do lado direito, eu retorno para mostrar como a gente procede com essa trança. Então, eu cheguei aqui. Cheguei aqui. E
Eu tô fazendo aqui com esse fio duplo, porque é aquele fio grande que tinha sobrado, né? Quando eu fiz o nó. E aí eu gosto de esconder bem o fio desse jeito. Eu não sou muito fã de ficar cortando o fio, não. Geralmente eu escondo os fios dentro, né, da própria peça. Então, vamos lá. E por isso que aqui tá aparecendo duplo, tá, gente? Mas não é duplo, não. É só esse pedacinho, porque eu tô escondendo o fio. Então, vamos lá. Eu venho aqui, eu tiro 3 pontos. Eu vou armazenar esses 3 pontos. Aqui eu peguei um pedacinho de pincel, porque eu não sei onde foi parar a minha agulha de crochê. Geralmente eu faço isso com agulha de crochê ou com uma agulha auxiliar, tá bom? Esses 3 pontos, eles vão ficar na frente do meu trabalho. Vejam, esse aqui é o pedacinho da linha mesmo, tá? Eles vão ficar na frente do meu trabalho. E aí, eu venho aqui, acho que eu vou até esconder logo agora esse restante aqui da linha. E aí, eu venho aqui, eu crocheto, eu tricoto normalmente esses 3 pontos aqui na agulha. Passei isso aqui pra frente. Venho aqui e tricoto normalmente esses 3 pontos. Tricoto aqui. Aqui. Volto esses meus 3 pontos aqui reservados pra minha agulha de tricô, certo? Então, venho aqui, enfio a pontinha, e coloco esses pontos aqui de volta. E aí, eu venho aqui, eu tricoto esses 3 pontos que estava aqui, certo? E aí, eu tricoto normalmente, tá? Então, venho aqui, tricotei, puxei, tricoto, tricotei, faço meu pontinho aqui da borda da linha da trança. Fiz o pontinho da borda. E aqui eu trabalho normalmente. Isso daqui tudo é da pontinha da linha, tá bom? Que a gente deu nozinho aquela hora. E aí, geralmente, eu só corto isso mais pro final. E aqui, normal, tá bom? Segue normal, vou tricotando normal. Lembrando que essa parte aqui é o lado direito. E vejam, a minha trança, ela vai ficando dessa forma, tá? Então, eu pego, retiro 3 pontos da agulha, passo, reservo, né? Passo pra frente, deixo ela penduradinha aqui na frente. Faço os pontos que me restam na minha agulha. E aí, depois eu volto esses pontos que estavam aguardando na agulha. E faço meia normalmente, tá? E aí, sempre quando era o local de cruzar aqui nessa trança grande, né? Eu vou continuar fazendo isso da mesma forma aqui. Então, faço uns 3 ou 4 fileiras, né? Normalmente, sem cruzar. E aí, eu faço uma cruzando pra ir formando o desenho. Eu vou desenvolver mais o trabalho e eu retorno aqui, tá? Eu coloquei as duas partes na mesma agulha, né?
para mostrar para vocês como se faz aqui a trança. Então, teve a separação aqui da minha trança. Vejam, ao invés de manter junto, esse daqui agora eu vou ficar passando essa perna pra trás, essa daqui pra frente, como eu vou mostrar aqui agora. Então, vejam, vim aqui no lado direito do meu trabalho, finalizando aqui, antes de chegar no meu desenho. Vejam, finalizando. Cheguei aqui no meu desenho, passo o marcador, faço esse ponto aqui em tricô. E agora, vamos fazer o desenho da trança. Esse lado aqui, eu vou colocar 3 pontos na minha agulha. Enviar para trás. Colocar para trás. E aí, vou trabalhar normalmente esses próximos pontos aqui, em ponto meia. Então, vamos lá, faço esses pontos aqui em ponto meia. Um ponto meia. Mais um ponto meia. Pego esses pontos aqui, que estão aqui atrás, e volto, passo o fio para trás deles, que eu também vou fazer eles em meia. Coloco eles aqui na minha agulha, volto eles para minha agulha. Pronto. E agora, eu vou fazê-los também em meia. Então, 1, 2. Opa. Calma aí, que é o último ponto. Prontinho. Pronto. E agora aqui, a gente vai fazer esse outro lado aqui. Então, aqui, por estar na bordinha, pra gente começar primeiro desse lado aqui, no lado do desenho, a gente pega, coloca esses 3 pontos. Pra frente do trabalho. Então, vou colocá-los à frente do trabalho. E vou fazer esses pontos aqui em meia. Então, eu faço só um minuto. 1, 2, 3. Pego esses pontos aqui agora, volto pra minha agulha. E os faço também em meia. Esse daqui ficou um fiozinho aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. E aí, eu os faço em meia também. 1, 2, 3.
E aí, continuo normalmente. Venho aqui, faço meu pontinho da bordinha aqui, o pontinho tricô. Passo meu marcador e continuo o resto do desenho, tá? E aí, olhando os dois lados, a gente pode ver as tranças, os desenhos como eles ficam, tá? Então, esse lado vai no sentido e esse lado vai no outro sentido. E aí, as próximas carreiras, né, eu faço 3 carreiras, tá? Tipo, a carreira que vem, a outra e mais outra, eu faço 3 carreiras sem cruzar esses pontos, só acompanhando esse desenho, tá? E aí, quando chegar no que seria a 4ª carreira, eu vou e cruzo novamente, passando esses 3 pontos para trás, e aqui desse lado, passando esses 3 pontos para frente. E é assim que eu cruzo esses meus pontos. E aí, eu vou terminar aqui, né, os meus ladinhos, e eu mostro como eu faço o arremate dessa peça. Então, eu vim aqui, eu terminei o meu trabalho, tá? Finalizei. Cresci bastante o trabalho. Então, daqui da abertura, tá? Onde a gente fez a divisão até o finalzinho aqui. Deu algo em torno de 65, 66 centímetros, tá? Isso na parte da frente, tá? Da aberturinha, dessa aberturinha aqui até o final. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai... eu finalizei aqui, a gente vai fazer uma carreira, essa seria a carreira aqui do avesso, onde a gente faz as laçadas, né? E aqui a gente não vai fazer laçada, tá? A gente vai fazer todos os pontos em tricô. Pra já preparar para retirar esses pontos da agulha. Então, todos os pontos aqui vão ser em tricô. Então, vejam. Tricô. Próximo pontinho em tricô. E próximo em tricô. E próximo em tricô. E a gente vai fazer assim até o final da carreira, tá? Ok, fiz aqui aquela minha fileira em ponto tricô, virei o trabalho e fica dessa forma. E agora, a gente vai retirar os pontos da agulha. Então, eu venho aqui, pego 2 pontinhos, tiro junto em meia de uma vez. Esse ponto que eu retirei, eu volto ele pra agulha. Pego o seguinte, retiro os 2 em meia. Volto esse pontinho pra agulha, sempre lembrando de deixar aqui larguinho. E aí, eu venho, volto, retiro mais 2 pontos. Volto minha linha pra agulha e vou retirando de 2 em 2 até o final. Vejam como vai ficando, tá? E vou retirando de 2 em 2 até o final.